Boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nosso tema de hoje é faturamento e lucro. Será que eu foco no faturamento ou será que eu foco no lucro? Essa é uma confusão bastante comum e mesmo quem acha que sabe a diferença, às vezes se confunde. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar então de faturamento e lucro. Eu sou a Cláudia Vasconcelos, aqui é o Viver de Sopa, e aqui eu te ensino a faturar R$ 5.000 ou mais com sopas congeladas com delivery, trabalhando da cozinha da sua casa ou aonde você quiser, mas é possível fazer isso da cozinha da sua casa. Então, a gente vai, eu vou mostrar para vocês, vou definir assim, faturamento, lucro e vou mostrar algumas curiosidades. Eu fiz até um desenho aqui para ilustrar para vocês como que é importante a gente entender essa diferença entre faturamento e lucro. Será que você sabe, se isso for uma questão de prova, está valendo nota, o que é faturamento e o que é lucro? Se eu te perguntar quanto você fatura por mês, quanto você ganha por mês com o seu negócio, será que você vai conseguir me responder? Se eu te perguntar qual é a sua margem de lucro, será que você consegue responder assim de bate-pronto, sem titubear? Minha margem de lucro é tanto. Será que você vai conseguir me responder? Porque essa é uma confusão bastante comum. Muita gente responde como se fosse a mesma coisa, especialmente quem trabalha sozinho. Às vezes até a pessoa não trabalha nem mais em casa, já tem até o endereço comercial, mas quando a pessoa não tem sócio, ela bota tudo ali misturado, faturamento, paga as contas pessoais do negócio, aí mesmo que ela não consegue saber o quanto de fato ela ganha com o negócio dela e do faturamento, o que, que de fato é lucro, né? Porque o que a gente vive do lucro do nosso negócio, não é do faturamento. Isso é importantíssimo. Muitas vezes a gente está faturando alto, mas não está tendo lucro. E o que, que é o faturamento na prática? Ele é tudo que entra de dinheiro no seu negócio. E o que é o lucro? É o faturamento menos custo, despesa, taxa, impostos, aí é o lucro. Eu fico muito brava quando as pessoas falam sobrou não sei quanto de lucro. Não pode chamar o lucro de sobra, gente. Pelo amor de Deus, o lucro não é sobra. Por isso que eu trouxe esse desenho aqui para mostrar para vocês. O lucro é um pedaço do seu preço de venda, um pedaço do seu faturamento, mas ele não pode ser chamado de sobra. E tem maneiras a gente fazer o controle do nosso caixa, o controle da nossa empresa, para não nunca mais chamar lucro de sobra, tá bom? Tem uma aluna minha do curso de precificação, ela estava com tanta dificuldade de financeira e ela tinha um ótimo faturamento. Ela vendia já por iFood com faturamento alto, mas ela falou para mim: tem dias que eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, tem dias que eu tenho que esperar entrar a primeira venda para comprar matéria-prima para poder continuar vendendo. Tamanha era a dificuldade dela. E daí a gente foi, enfim, trabalhar ali as fichas técnicas, o preço de venda, e ela corrigiu, ela descobriu que vinha vendendo praticamente abaixo do que ela poderia, assim, abaixo do custo. E aí ela corrigiu o preço de venda com muito medo de não vender mais para ninguém, porque ela falou, eu vou ter que dar um salto grande, porque ela vinha tendo prejuízo, mas ela tomou coragem e fez mesmo assim. De fato, ela perdeu alguns clientes, mas ela até gravou um vídeo super engraçadinho, super fofinho, falando para mim: parece milagre, eu vendo menos, mas eu tenho dinheiro no meu caixa. E por que que isso aconteceu? Porque ela tinha um faturamento alto, mas ela não tinha lucro nenhum. Então, você percebe como isso é sério? Às vezes eu já vi empresas de perto que faturam assim, mais de R$ 100.000 e não tem lucro. Aliás, eu assisti isso numa empresa que eu trabalhei antes de ter a minha própria empresa. Eu trabalhei numa empresa de eventos e a gente fez uma temporada de eventos muito grande. E essa empresa, quando passou isso tudo, o diretor chamou a gente numa sala e falou que ia fechar aquele escritório lindo que a empresa tinha, porque a empresa tinha faturado R$ 1 milhão na época e gasto 1,5 milhão. Né? Então, assim, isso acontece mesmo com quem é grande, não é só com quem é pequeno. Por que, que você precisa saber isso e como gerenciar? Porque para você viver do seu negócio, você tem que ter lucro, né? Não adianta, é muito
mais frequentes do que a gente imagina, o empreendedor que gira dinheiro, né? Que o dinheiro entra, ele paga, parará, e o dinheiro saiu e ele não viu nada, fica aquele giro direto. Aí, se você tiver que realizar ali o seu lucro, se você tiver que dizer, bom, agora eu quero ver o quanto sobrou, não tem dinheiro nenhum. Então, por isso que é tão importante. Eu incluí esse tema aqui nessas lives pré-semana da sopa lucrativa, porque é interessante que vocês cheguem lá já com essa noção bem clara na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Se o faturamento... Deixa eu só pegar minha água aqui. Se o faturamento é a soma das suas vendas, o total, a soma... Boa noite, pessoal. Desculpa, eu estou ligada aqui e não dei boa noite para vocês que entraram depois. Tudo bom, Simone? Se o faturamento é a soma das suas vendas, e se você precisa tirar dali o seu lucro, fica claro que quanto menos você gastar em custo de despesa, que é isso que eu vou mostrar aqui, maior vai ser o seu lucro. Vocês concordam? Se você tem o faturamento, que é o seu preço de venda, e se daqui você tira custo, despesa, tudo que você tem que pagar, quanto menos você gastar em custo de despesa, mais você vai ter lucro. E é o lucro que vai te dar uma vida melhor, que vai deixar o seu negócio crescer, é o lucro. Então, eu provoquei vocês com uma pergunta, né? O que eu devo focar, no lucro, no faturamento? E vocês já vão entender que a gente tem que, na realidade, focar nos dois, mas antes a gente foca no lucro. Eu conheci uma empreendedora chamada Beatriz, eu até gravei um vídeo sobre ela, e a Beatriz ficou desempregada no emprego de CLT e resolveu empreender com marmita. E a Beatriz, muito empolgada, pulou a parte de fazer o preço de venda do jeito certo, pesquisou ali na cidade dela quanto que se cobrava por o que ela queria vender e se jogou no mercado. E ela fez sucesso, ela conhecia muita gente, o preço dela estava... o que ela entregava tinha um valor muito maior do que ela estava cobrando, mas ela foi copiar o preço da concorrência. E o que aconteceu com a Beatriz depois de uns 2 meses de trabalho? Ela estava totalmente endividada. Quando a gente foi verificar o que aconteceu, a Beatriz estava de fato ali faturando 12, 15 mil reais por mês. E aí a pessoa se pergunta, como que pode eu estou faturando 12, 15 mil reais por mês? Como que pode, como é que eu não tenho dinheiro? Ela estava gastando 12, 13 mil reais por mês para entregar aquilo que ela estava vendendo. No caso dela, ela derrapou quando começou a vender por aplicativo. E o faturamento alto, ele às vezes disfarça uma lucratividade ruim. Quando eu começo a falar desse tema, eu vejo muita gente resistir a entender essa diferença e fala, não, eu preciso só vender mais, meu negócio não está bom porque eu estou vendendo pouco, eu não tenho cliente, eu preciso vender mais. Vender mais não é a solução para qualquer problema. Vender mais pode ser a solução para algumas empresas, alguns negócios, mas não é a solução para tudo. Então, quando você está aí com uma dificuldade de caixa, acha que está com pouco dinheiro, você precisa primeiro verificar se o seu produto está dando lucro, tá? Antes de você buscar mais faturamento. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, depois eu vou pegar esse desenhozinho aqui. Isso daí é a sopa de vocês, ou qualquer produto, mas aqui no caso é uma sopa, tá? Então a gente tem a mesma coisa daqui, tá? É a sopa, e aí você tem o seu lucro, o seu CMV, que é o custo de mercadoria vendida individual, custo, despesa, impostos, mão de obra. Isso tudo daí tem que caber na sua sopa. Tá ok? Quando você olha, é claro que se você vender uma sopa, você não vai conseguir ter lucro, porque você não vai conseguir pagar todos os seus custos e despesas e mão de obra. Se você contratar, por exemplo, mão de obra e só vender uma sopa por dia, é claro que aquilo vai dar prejuízo. Mas isso para vocês terem uma ideia, que todo produto que você vende, uma fatia dele vai para pagar cada uma dessas coisas, inclusive o seu lucro. Tá ficando claro para vocês? Então, aí aqui, tá aqui o nosso produto, aqui estão todas as fatias que eu mostrei, tá? Aí eu vou aqui tirar o lucro aqui do preço de venda. E eu vou mostrar para vocês uma coisa. Então eu vou tirar aqui, considerando que aqui é uma sopa, eu vou tirar uma boa margem de lucro. Então tá aqui, ó.
Eu tirei daqui do meu preço de venda o lucro. Você está vendo que tem, vocês estão vendo que tem várias fatias aqui que são justamente aquilo que eu mostrei aqui para vocês, tudo que está incluído no seu preço de venda. Então, recapitulando, o que é o seu preço de venda? É a soma de tudo isso que está aqui, mais o seu lucro, tá? O que é onde muita gente mostra quando chama o lucro de sobra, que a pessoa até faz o custo às vezes, mas não considera o lucro dentro do preço de venda. Ela considera que ela vai ficar com o que sobrar de lucro. Como a gente tem todas essas fatias aqui, qual a importância da gente realmente entender o que é faturamento, o que é lucro? São fatias, né? E quando a gente perde o controle das fatias, e aqui a gente tem custo de mercadoria vendida, mão de obra, custo fixo, tem tudo aqui. Se a gente perde o controle do tamanho das fatias, eles vão avançando para cá, para dentro do seu lucro. E é isso que aconteceu com esses dois exemplos que eu contei para vocês aqui da minha aluna do curso de precificação e da Beatriz. Elas perderam o controle do produto, do que elas tinham que pagar com preço de venda. Elas focaram só no faturamento. Vou faturar alto, estou vendendo mais de 10 mil por mês, 10, 15, 20, como eu falei, até a empresa que eu trabalhei chegou a 1 milhão. Como é que você consegue imaginar que você vai perder dinheiro com 1 milhão de faturamento? Pode, se acontece com uma empresa que fatura 1 milhão, imagina com um empreendedor pequeno que não está controlando nada disso que está aqui. Então, todas as vezes que vocês olharem para a sopa de vocês têm que imaginar que ali um pedaço e uma fatia é lucro. Vai ser o lucro, tá? Não pode pensar o que sobrar é meu lucro. Se você entrar no jogo com esse raciocínio de chamar lucro de sobra, de pensar que o que sobrar você fica, não vai rolar, tá? É muito difícil você levar um negócio para frente sem você adquirir essa consciência de olhar para cada pote de sopa e pensar que uma fatia daquilo dali é lucro. Onde que as pessoas mais erram quando vão fazer isso? Assim, aqui na minha cidade, a sopa custa R$ 15, eu não posso vender por mais do que isso, porque senão não vou vender. Ah, é muito complicado fazer essa conta, não vou fazer não. E aí eu te pergunto assim, você vai então pagar para trabalhar, pagar para as pessoas consumirem o seu produto, você vai trabalhar de graça? Porque isso é mais ou menos como se fosse a dança das cadeiras, né? Sabe a dança das cadeiras? Começa a tocar uma música, as pessoas estão ali dançando, quando a música para, todo mundo senta e alguém fica sem a cadeira. Então, todo mundo vai sentar tomando a sua sopinha e você vai estar lá em pé, cansado, cansada, sem dinheiro nenhum na mão. É isso que acontece com o empreendedor quando ele ignora isso tudo, ignora composição de custo, ignora o tamanho dessas fatias aqui, simplesmente trabalha, cozinha. E aí, sabe o que é duro da gente aceitar? É porque a gente que trabalha em cozinha, né, que gosta de cozinhar, que faz isso com prazer, a gente não gostaria de ter que pensar nisso daqui, de ter que pensar nas fatias, ter que pensar em percentual, em custo, despesa. Mas o fato é que se você quer empreender, se você quer ganhar dinheiro com o seu produto, com a sua sopa, você tem que pensar nisso, senão você vai cozinhar de graça para todo mundo. E não é isso que você quer, não é verdade? Não é isso que ninguém quer. Então, como é que é? Eu pego no pé mesmo, viu, gente? Desculpa se isso é duro de ouvir, é chato de ouvir, mas quem me conhece sabe que eu pego bem no pé. Como é o jeito certo de fazer isso? Você tem que fazer o custo da sopa, tá? Eu vou fazer uma outra aula sobre isso daqui. Eu estou arrumando aqui meus papéis porque eu estou de mudança e eu acabei achando aqui uma ficha técnica de uma sopa teste que eu fiz. Isso aqui é uma ficha técnica que vai para a cozinha, né? Dentro do curso tem planilha, mas ela começa aqui, né? Quando eu vou criar uma receita, eu crio com essa ficha de papel. Então, por aqui que a gente começa a calcular o custo do nosso produto para chegar no preço de venda. É através de uma ficha técnica, tá? Não vou aprofundar na ficha técnica hoje, porque a gente hoje está falando de faturamento de lucro. Mas é aqui que a gente chega no custo de mercadoria vendida. E a partir daí a gente vai construindo o nosso preço de venda, tá? Então vamos supor, você fez a ficha técnica da sua sopa, chegou no CMV individual, na soma ali da matéria-prima com a embalagem, soma o custo, despesa, se você é MEI, a taxa do MEI, mas vamos supor que você chegou a R$ 9,85. Isso aí são a soma dos seus custos e despesas todos deu isso.
E aí que você quer calcular o seu preço de venda, projetando ali um lucro de 45% em cima dos seus custos e despesas. Vou falar devagar, se não ficar claro, eu posso repetir. Aí você vai fazer como para adicionar esses 45%. No outro dia eu gravei um reel aqui ensinando a fazer isso para fazer preço no aplicativo, mas é o mesmo princípio. Você pega 100 menos 45, que é a margem de lucro que você quer, vai dar 55. Você pega os 9,85 que você achou e divide por 0,55. É essa conta. Não é difícil, tá? Se você está ouvindo pela primeira vez, pode parecer um pouco mais complexo, mas é bem simples. Aí o preço de venda vai ser, eu já deixei aqui anotado para não ter que fazer a conta aqui na hora, dá R$17,90, tá? E aí você chegou no seu preço de venda da maneira correta, baseado no que você encontrou na ficha técnica, você somou ali os seus custos fixos, as despesas, colocou a taxa de MEI se você já é MEI, chegou no valor e você projetou o lucro em cima daquilo. Aí você achou R$17,90 e você resolveu vender por aplicativo. O que você tem que fazer? Outra conta. Você vai botar a taxa do aplicativo em cima desses R$17,90. Como que faz isso? Da mesma maneira. Quanto é a taxa do aplicativo? Pode ser 12%, se você for ter entrega sua, ou 27% se a entrega for do aplicativo. Então, se for 27%, você pega 100 menos 27, dá 73. Você vai pegar 17,90, vai dividir por 0,27. Cláudio, o que é 27? 100 menos 73, tá? E aí você vai dividir 17,90 por 0,73, vai dar 24,52. Se você está com a cabeça queimando, não se preocupe que eu vou fazer uma live de precificação, tá? E aí você vai achar dessa maneira o seu preço de venda do jeito certo e uma projeção que você vai ter de lucro. Ah, então é só fazer isso? Não. Você vai ter que no dia a dia controlar se aquilo está se mantendo, tá? Porque o faturamento é o que vai entrar de dinheiro no seu caixa. Você vendeu, entrou no final do mês, você faturou R$10.000 de faturamento. Você tem que ter certeza de que esse lucro que você projetou, ele está sendo mantido. Tá? E aí, para isso, você tem que controlar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Quando você tem o custo, você vai controlando isso no dia a dia. Aí, assim, quem está aqui desde o começo ouvindo, pode imaginar a temeridade que é quando alguém abre um negócio e não faz nada disso. Imagina, essa moça que eu citei aqui, a Beatriz, ela abriu um negócio, não fez custo, não construiu o preço de venda, ela foi buscar na concorrente, assim, quanto que o concorrente cobra? R$20, eu vou cobrar 19, que eu vou vender mais do que ele e tal, e não fez nada disso. Qual é a probabilidade dessa pessoa não conseguir ganhar dinheiro? É muito grande. Até porque se ela vender muito, né, a gente está aqui falando de faturamento e de lucro, se ela vender muito, ela vai ter um bom faturamento, mas se ela não está fazendo aqui o controle das fatias, não vai ter lucro, né? Aí o lucro vai diminuindo porque isso aqui está sem controle. Então, essa assim, a grande diferença, a grande definição do que é lucro, o que é faturamento, é que o lucro ele cabe dentro do faturamento. Isso aqui, para quem chegou depois, é a nossa sopa, tá? Aqui dentro tem uma fatia que é do lucro. Ela tem que caber dentro do seu faturamento e não pode ser a sobra. Se você ficar chamando de sobra, não vai sobrar nada mesmo, tá? Isso tem que ser uma coisa planejada, tá bom? Então, como é que você começa a fazer isso? Começa a partir do seu custo, você projeta que margem de lucro você quer ter, e aí você vai no dia a dia, projeta o seu preço de venda, e você vai no dia a dia conferindo se o seu lucro está batendo, tá? Eu vou botar aqui a imagem de novo que eu botei no começo, que é mais bonitinha do que isso aqui, mas aqui eu quis mostrar para vocês cortando o que era. Então, isso aqui, por exemplo, é a sua sopa. Então, aqui você tem o lucro, o custo de mercadoria vendida, os custos e despesas, impostos, taxas e mão de obra. Percebeu? Oi, Cris! Tá boa, querida? Percebeu que o lucro é uma fatia do seu preço de venda? Então é isso, ele cabe dentro do seu faturamento. O seu faturamento é a soma de tudo que você vendeu no mês. Então a gente pode falar que se você vendeu 200 sopas, é 200 vezes o preço da sua sopa. Isso é o seu faturamento. Tá dando para entender, gente? Vocês
deu para pegar assim quem não sabia ou quem já sabia? Fala aí comigo, gente, vocês estão muito calados hoje. Eu não sei se vocês estão calados porque está tudo muito óbvio e eu estou falando assim coisas que vocês já sabem, ou se está tudo muito difícil de entender e por isso vocês estão calados. Então me fala aí, gente. Tá claro? Cris, você que está aí corrigindo, fazendo seu cardápio, refazendo seu cardápio, me fala aí, gente, tá claro? Então, mas você não entendeu nada, ô Azuleika? Zuleika. Zuleika não entendeu nada? Essa live é sobre. Eu vou recapitular rapidamente o que é que a gente está falando aqui: faturamento e lucro. No que você deve focar? Faturamento é o produto das suas vendas. Se isso aqui for a sua sopa e ela custar R$ 10 e você vender 100 unidades, o seu faturamento é 10 vezes, 100 vezes R$ 10. Isso é o seu faturamento, tá? Faturamento é o produto das suas vendas. O lucro, ele é um pedaço do seu faturamento, tá? Ele cabe dentro do seu preço de venda. Por isso que é tão importante vocês entenderem esta diferença. Uma coisa que é muito comum é a gente ficar seduzido por um faturamento. Então tá bom, Camila. Ser seduzido por um faturamento alto, né? Puxa vida, eu vou. Às vezes alguém fala, eu estou faturando 50 mil vendendo pelo iFood. Aí é bom você perguntar para a pessoa: qual é a sua margem de lucro? Eu comecei aqui a live perguntando, né? Se eu te perguntar qual é a sua margem de lucro, você sabe me responder? Se eu te perguntar quanto você ganha com a sua empresa, você sabe me responder? Quanto você ganha com o seu negócio? Muita gente, quando eu pergunto quanto você ganha, a pessoa me responde o faturamento. Eu ganho 10 mil por mês. Não, 10 mil você fatura. Desses 10 mil, quanto ficam no seu caixa? Né? Isso é. O que fica no caixa nem é o lucro todo. O lucro é faturamento menos todos os seus custos, despesas, taxas e impostos. Nossa, Cláudia, mas é muita coisa. Será que dá para ganhar dinheiro? Dá. Isso aqui é a realidade mesmo do negócio de sopa. As sopas dão bastante lucro se você estiver fazendo direitinho. Então, esse azul aqui, esse pedaço maior azul aqui, é o custo de mercadoria vendida, que é uma fatia pesada, que é onde entram os insumos e as embalagens. Depois você tem custos, despesas, impostos, mão de obra, e aí você tem uma boa fatia de lucro. É sempre assim? Se eu começar a vender amanhã, eu vou ter isso tudo de lucro? Depende. Se você tiver feito o dever de casa certinho, ou se você é meu aluno, você vai ter sim. Mas você tem que saber o custo da sua sopa e saber se o preço de venda está. Se tudo que você tem que pagar está cabendo no seu preço de venda. Então, a principal lição que eu queria que vocês incorporassem hoje é entender que o lucro ele está dentro do preço de venda. Tá? Todas as vezes que vocês olharem ali para o que vocês vendem, para uma sopa, eu sei que tem gente aqui que vende outras coisas, a Rita aí, por exemplo, vende comidinha. Tudo que vocês vendem, vocês têm que olhar e entender que um pedaço tem que ser lucro, tá? Na prática, tem uma coisa chamada ponto de equilíbrio, que já é um assunto um pouco mais avançado, mas eu vou ver se faço uma live aqui para vocês. O ponto de equilíbrio é assim: quantas unidades eu tenho que vender para eu começar a ter lucro? Então, por exemplo, as empresas que já pagam aluguel, conta de luz, de gás, que já tem uma despesa fixa ali, elas têm. Você abre no dia primeiro, você já tem uma despesa ali de aluguel, mão de obra e tal. Então você tem que vender uma quantidade para pagar aquela despesa, para então começar a ter lucro. Isso chama ponto de equilíbrio. O empreendedor em casa, esse ponto de equilíbrio é bem baixinho, tá? Porque você, em geral, está ali usando a sua estrutura de casa. Essa divisão qual, Zuleika? A divisão de quanto é custo fixo? Eu vou fazer uma live sobre precificação, vou explicar isso melhor, tá? Mas basicamente você tem que dividir a despesa que você tem pelos dias que você trabalha, para você poder saber qual percentual você vai colocar em cima do seu custo. Basicamente é assim. Precificar não é uma coisa, não é complicadíssimo. Se você nunca fez, pode ser que você de cara ali tenha um pouquinho de dificuldade, mas não é complicado. Agora, sem precificar, sinceramente, é melhor não fazer. Assim, eu não consigo entender como é que uma pessoa pode montar um negócio de comida e não
saber o custo daquela. Assim, não tem como, gente, desculpa, assim, não tem como, eu quero brigar realmente com quem faz isso, porque eu fico brava. Vocês querem ganhar dinheiro, querem ter um negócio e não sabem o custo do que vocês vendem, isso é uma insanidade, não tem como. É aquela assim, às vezes eu vejo nos comentários, empreender no Brasil está muito difícil. Não, está difícil não, empreender no Brasil é muito bom, aqui é a terra das oportunidades. Difícil tá se você não faz as coisas que tem que fazer. Conceição se acrescentou no inverno, quer dar continuidade. Então, eu vou falar, aliás, o tema da live de amanhã é sopa vende o ano todo, que é um assunto que eu adoro falar e todo mundo sabe disso. E eu vou trazer aqui algumas informações bacanas sobre isso. Não é simplesmente você repetir o cardápio do inverno, tá, Conceição? Você precisa ajustar o seu cardápio. Zuleika, assiste. Se você puder, participa das lives, porque eu vou falar todos os dias de um assunto que é importante, especialmente para quem está começando, tá bom? Então, mas quem está começando tem que começar desse jeito. Quem já está trabalhando, mas que não fez isso, pelo amor de Deus, gente, para e começa a fazer. Eu não posso parar a minha empresa. Essa aluna que eu contei aqui, o caso do curso de precificação, ela não parou, não. Ela foi, como eu gosto de falar, abastecendo o avião com ele no ar. Ela continuou rodando e foi ali fazendo a ficha técnica eu aconselhei que ela fizesse dos pratos que ela mais vendia, porque isso é que estava puxando ela para baixo, e aí ela viu que ela estava perdendo dinheiro todo dia. É como se você pegasse um produto, entregasse na mão do cliente e pagasse mais R$ 2 para ele comer. Não é isso que vocês querem, né, gente? A gente quer entregar o produto para o cliente, receber um dinheiro dele, pagar os custos e despesas e botar o lucro no bolso. É para isso que a gente trabalha. A gente não pode pagar para a pessoa comer. E quando você bota um negócio para rodar e não tem essa noção do faturamento, do lucro, do que você tem que fazer para manter o lucro aqui dentro do faturamento, e aí você acaba pagando para o cliente comer, e não pode, tá? Então, amanhã a gente vai falar de sopa vende o ano todo. Você está fazendo, Rita? Que bom, que eu vou bem puxar suas orelhas se não fizer, Rita, porque você já acompanha aqui há muito tempo. Você sabe o que tem que fazer. Não está fazendo, está comendo mosca. Bom, gente, dia 10 começa a Semana da Sopa Lucrativa. Até lá a gente tem um monte de aulas gratuitas abertas aqui, mas quando começar a Semana da Sopa Lucrativa é só para quem tiver feito a inscrição. Então, se você está aqui assistindo e não fez a inscrição, o link está aqui na bio, é só se inscrever. Você vai entrar no grupo de WhatsApp, eu vou colocando as informações lá. Eu boto também os avisos de live lá. Não vou botar todo dia para não encher o saco de vocês com um monte de mensagem, mas eu vou botar assim, dia não, vou ver ali quando mudar o horário. Mas quando começar a Semana da Sopa Lucrativa, os eventos são fechados. Então, só quem tiver feito a inscrição que vai receber. Por que eu não faço aberto? Porque ali eu dou informações que são. Eu sinto que eu tenho um pouco mais de responsabilidade e eu não quero soltar essa informação assim, né? As pessoas têm dúvida, eu fico disponível para tirar as dúvidas, e aí realmente é fechado. Essa edição agora da Semana da Sopa Lucrativa vai ser um pouquinho diferente da última, vou acrescentar informações novas, então, mesmo que você tenha participado da última, pode participar dessa de novo, porque não é o mesmo conteúdo, é um conteúdo com mais informações. Eu estou sempre acrescentando tudo que eu estudo, pesquiso e passo, eu trago aqui para vocês, e isso vai ser inserido no evento também. E eu vou também fazer uns sorteios, assim, para dar uma animada, tá? Então, quem estiver lá inscrito vai participar dos sorteios, tá bom? Então, pessoal, hoje é isso. Faturamento e lucro. Onde que eu foco? Você foca primeiro na margem de lucro, depois que você tiver direitinho com aquilo tudo ajustado, aí você vai para o faturamento para escalar o seu negócio. Tem uma coisa que ninguém acredita, que é escalar prejuízo. Você acha que isso é possível? É. Exatamente isso que eu contei ali da Beatriz, né? Ela estava gastando mais do que ela ganhava todo mês. E aí, quando ela aumenta as vendas, ela escala o prejuízo, aí fica com um buraco ainda maior. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Por isso que a gente tem que ter este controle do preço de venda aqui. Eu antigamente chamava o preço de venda de bolo, agora eu estou aqui com o desenho da sopa, que é mais amigável aqui, já que esse é um Instagram para viver de sopa. Então,
Então é isso, gente. Pelo amor de Deus, não vendam sem saber o preço. Pelo amor de Deus, pensem em tudo que vocês venderem. Imaginem que a fatia tem uma fatia de lucro dentro do produto que vocês estão vendendo, tá? Não sigam empreendendo sem ter esta noção. Eu quero ver vocês cada vez melhores, assim, vendendo. Hoje uma seguidora aqui falou para mim que pediu uma dica, né? Porque ela faz panelas com 25 sopas e ela vai mudar para 50. Falei, nossa, eu quero ver vocês com muitas panelas de 50, sabe? Mas eu só quero ver vocês com panelas de 50 sopas no fogão se vocês estiverem controlando o custo, porque senão isso pode sair, o tiro sai pela culatra, tá bom? Então amanhã a gente vai falar desse tema que eu adoro, que é sopa vende o ano todo. Aí a colega aqui, a Conceição, né, que começou no inverno, vai aproveitar bastante. Se você está aí, não começou ainda e tem esse mito na sua cabeça de será que sopa vende o ano todo e tal, vem amanhã que eu vou contar tudo sobre isso. Vocês sabem que eu comecei a soparia no mês de março no Rio de Janeiro e eu não vou dar tanto spoiler, mas eu vou dizer que eu tinha esse medo também, tá? E aí amanhã eu vou contar, inclusive uma pesquisa recente, mas vou falar só amanhã, tá? Então amanhã a gente continua. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso que eu falei aqui, pode mandar um direct, eu vou tentar esclarecer na medida do possível. Eu sei que para quem nunca fez uma conta de precificação pode parecer um assunto complicado, mas não é não, tá? Qualquer dúvida vocês me mandam uma mensagem, tá bom? Salvador, eu tenho 3 alunas de Salvador, Conceição. É engraçado, isso é uma coisa que eu vou falar amanhã desses locais quentes onde as pessoas consomem muita sopa, né? Não vou falar mais desse assunto porque é amanhã, mas eu vou trazer um caso até da Coreia, né? De uma curiosidade que tem super interessante lá da Coreia. Não vou falar mais nada hoje. Esse assunto é para amanhã, tá bom, pessoal? Então, obrigada pela presença. É uma ótima noite. Eu espero que vocês tenham assentado esse assunto do faturamento e lucro. Comecei vendendo na cozinha da minha casa no Rio de Janeiro, Lilian. Eu vou contar essa história melhor amanhã, mas eu comecei no Rio em casa. E uma das minhas maiores entregas foi eu volto e meia trago essa foto aqui, foi em pleno janeiro, 36 graus. Caruaru. Ah, eu adoro. Pernambuco, ó, é um lugar que as pessoas tomam muito uísque, que é uma coisa surreal, porque é um lugar quente. E você acha que as pessoas num lugar quente vão tomar o quê? Vão tomar cerveja. Não, Pernambuco, o povo adora uísque e sopa também. Mas isso é o assunto de amanhã. Não vou dar mais spoiler. Amanhã a gente se vê. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Até amanhã. Vocês só começaram a falar no final. Amanhã, ó, quero ver todo mundo interagindo desde o começo da live. Eu não vou ficar falando sozinha, não, tá, gente? Amanhã eu quero ver todo mundo ali, tirando dúvida, conversando. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu não gosto de ficar falando sozinha. Quando eu fico falando sozinha, eu fico assim, chateada, tá bom? Então, beijo, ó. E a gente se vê amanhã. Ô, Regina, amanhã chega na hora, 8 horas, tá bom? Ai, que bom, Lília. Mais uma de Salvador. Fazer uma comunidade só de Salvador. Isso, tá vendo? Pernambuco, o povo adora sopa. Eu pesquiso, tô por dentro. Outro lugar é Manaus, mas a gente vai falar disso amanhã. Beijo. Obrigada, gente. Amanhã cheguem no horário, hein?